Bem-vindos ao canal do Trouxa. Esse vídeo vai ser quase que uma aula gratuita aqui sobre o conteúdo que eu ofereço no meu curso, gente. Meu nome é Michael Fel, sou autor do livro Manual do Trouxa e você está aqui num canal de desenvolvimento pessoal. Quando nós falamos de desenvolvimento pessoal, a gente não pode negligenciar o contato com as outras pessoas. E por que isso? Porque nós somos organismos vivos que se reproduzem de maneira sexuada, ou seja, você depende de um outro organismo vivo para fazer cópia dos seus próprios genes. Então, a gente tem um impulso aqui de se sentir bem quando a gente é aprovado por um grupo, quando a gente se sente querido, protegido. Isso é algo que objetivamente aumenta nossas chances de sobrevivência. Então, da onde que vem aquela necessidade de você querer ter status, de você querer que as pessoas te reconheçam, de você ficar bravo quando alguém fala mal de alguma coisa que você gosta? Vem disso. Quanto mais o grupo te aceita, mais elevadas são suas chances de sobrevivência. Quanto mais o grupo te boicota, te rejeita, maiores, né, são as chances da sua extinção. Isso vem de um impulso primitivo, gente. São milhões e milhões de processos evolutivos aí, tá? Então vamos partir aqui de alguns pressupostos que vão te ajudar a conversar sobre qualquer coisa com qualquer pessoa sem que essa conversa torne-se assim uma origem de conflito, sabe? Aquele tipo de disputa de ego e tal. Então, se você fizer, né, ao pé da letra o que eu vou te passar aqui, as suas interações com outras pessoas vão ser interações harmoniosas, que vão ajudar com que elas te vejam aí como uma pessoa que melhora a vida delas. Conversar com você vai ser uma coisa interessante. Por quê? Porque você tira as pessoas da zona de conforto sem ofender e sem necessariamente causar um mal-estar que elas se sentem atacadas. E sim, é como se você estivesse lendo um livro que é muito provocativo e você fala: caramba, como assim? Eu não sabia disso, eu não tinha pensado nisso antes. Então vamos lá, gente. Ó. Primeira coisa que você tem que fazer antes de sequer abrir a sua boca é: qual o propósito dessa interação? Um dos grandes motivos das pessoas brigarem muito nas interações dela é que elas simplesmente se engajam ali naquela conversa sem ter um propósito definido. Você quer refutar, ensinar, mostrar alguma coisa para aquela pessoa, né? Você está incomodado porque ela atacou alguma coisa que você gosta, que você tem apreço? Então, sem antes ter um objetivo claro, pô, eu quero mostrar para aquela pessoa que os meios que ela está escolhendo para atingir os fins delas não são os mais eficazes, por exemplo. Então, linkando com essa coisa do propósito, você tem que entender outra coisa, né? Normalmente as pessoas elas têm o mesmo fim, o mesmo objetivo final, só que elas divergem aí em como chegar nesse objetivo final. Isso é muito comum naquelas discussões de direita contra a esquerda, por exemplo, né? A não ser que a pessoa tenha algum probleminha aí, que seja, sei lá, um sociopata, um psicopata, alguém que quer extinguir toda a vida no planeta Terra, tipo meio Thanos aí, né? Tem aquela visão malthusiana das coisas. Ela vai querer a mesma coisa que você, só que ela tem uma visão de mundo, né? Um background aí político, sociocultural, que às vezes coloca vocês aí como se fossem inimigos mesmo, em posições antagônicas, mas no final vocês querem chegar na mesma conclusão, na melhor maneira de ter uma sociedade aí próspera, harmoniosa, por exemplo. E aí, quando você vai começar esse tipo de interação, né? Então, de novo, ó, ter um propósito definido, lembrar que as pessoas querem a mesma coisa. A terceira coisa é mostrar que vocês não são inimigos, que justamente que vocês estão partindo de pontos de vista diferentes, mas que querem chegar no mesmo lugar. Então, esse tipo de interação não é um conflito. O debate se torna em algo cooperativo. São duas pessoas ou mais tentando descobrir a melhor maneira de resolver um problema aí, por exemplo, né? Agora eu vou soltar algumas premissas aí e o material de estudo disso vai estar no primeiro comentário aqui do vídeo, tá? Porque assim não fica tão longo. Então as referências que eu vou colocar aqui vão estar ali embaixo, tá? São alguns livros que tem um compiladão aí de estudo nos apêndices, aí você pode olhar um por um aí, tá? Então é o seguinte, ó.
qualquer coisa que você for debater, você precisa evitar dogmas, ou seja, aquelas verdades inquestionáveis aí. E você vai partir de uma única certeza, só uma. Todo o resto ali é passível de equívoco. Qual que é essa única certeza? A única certeza que você tem na sua existência aí é que você é algo que existe e está ciente disso. Então, todas as outras reflexões a priori que você for fazer vão estar pautadas nessa premissa. A única certeza que eu tenho é que eu sou algo que existe e está ciente disso. Todo o resto é passivo de equívoco. Por quê? Mesmo reflexões a priori eu digo antes da experiência, a posteriori pós-experiência. Sim, porque o nosso cérebro ele cria ilusões cognitivas. Então, uma ilusão cognitiva é o processo do seu pensamento, da maneira que você interpreta tudo que está acontecendo ao seu redor e dentro de você, parte às vezes de uma ilusão. O que é uma ilusão? Uma coisa que não necessariamente é o que ela parece ser. Pensa em eu fazer uma sombra, né? E você olhar aquela sombra e parecer um objeto, e na verdade não é aquele objeto, é só o reflexo ali da minha imagem, o contraste, né, da minha imagem ali, da minha mão que está criando aquela sombra que lembra aquela imagem, tá? Então assim, o jeito que o seu cérebro funciona não é necessariamente como se fosse uma viseira transparente que você enxerga a realidade tal qual ela é, não. É uma maneira que faz com que essa interpretação da realidade seja funcional para a sua existência. Então, sabendo disso, bom, tudo que eu acho que eu sei, então é um ceticismo bem pé no chão aí, com base na neurociência, tá, gente? Bom, tudo que eu acho que eu sei é passivo de equívoco. Então você nunca vai brigar com a pessoa, porque se a pessoa que está debatendo com você mostra que você estava enganado, ela te ajudou, é seu aliado aí na busca por conhecimento e não um inimigo. Essa coisa de transformar as pessoas que debatem com vocês em inimigos, né? É na verdade um apego que você tem, aquela autoimagem ao seu ego aí, que você não quer que seja qualquer outra coisa a não ser aquilo que você criou na sua cabeça. Ou seja, eu estou certo em relação a tal coisa que é o que dá sentido para minha existência. Então esse apego, né, faz com que você se sinta terrivelmente atacado aí quando alguém fala que não, cara, na verdade você está equivocado. Então, a gente vai para um outro ponto ali, que é o ponto 4 aqui, né? Então, você assumiu que tudo que você sabe ou acha que sabe pode estar errado. Beleza. Você vai entender o seguinte, ó. Existem algumas ilusões que são a ilusão do self, ou seja, de existir um eu aqui que controla seus pensamentos e os seus sentimentos. Não existe, isso é uma ilusão. Material de estudo no primeiro comentário. Então, a sua autoimagem é apenas um símbolo que o seu cérebro cria para que todas as suas memórias façam sentido. Mas isso é uma ilusão cognitiva. Não tem um minotauro aqui dentro do labirinto. Você não é um pontinho atrás dos seus olhos, como que a sensação que você tem, né? Se eu fosse aponta para mim onde que você tá, e eu fosse colocando aí apontando do seu pé até o topo da sua cabeça, você tá aqui, 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 não, 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 não. Eu acho que eu devo estar por aqui, ó. A impressão que a gente tem, né? Aqui é como se o nosso rosto fosse uma máscara que a gente estivesse usando. Isso é uma ilusão. É só para você ter um símbolo que conecta todas as suas memórias, ou seja, informações de experiências prévias, que na hora que você enfrenta uma situação parecida, seu cérebro já tem um atalho. Opa, lembra que você passou por aquilo? Então a melhor maneira de você agir é dessa maneira. Então se você entende isso, ó, você se liberta daquele apego, daquela imagem autoconstruída aí, que você não quer que as pessoas refutem. Então aquela coisa de eu devo estar sempre certo, eu descobri o sentido de não sei o que, isso perde o sentido, gente. E aí, depois de você entender isso, você vai entender que o livre-arbítrio é uma outra ilusão cognitiva. Nós nos sentimos livres porque é funcional, mas você não cria seus pensamentos, você não cria os seus sentimentos, você apenas manifesta eles. Então, uma vez que você entende isso, o sentimento de culpa e orgulho cai por terra. Você nem vai se sentir super orgulhoso porque, eu fiz tal coisa, e nem culpado, eu fiz tal coisa. Porque não teria como ter acontecido diferente, porque para acontecer diferente a gente estaria falando de um outro universo que não necessariamente existe. Tudo que acontece
né? Os seus genes, eles respondem ao meio. Então, é a única coisa que poderia ter acontecido nesse universo aqui que a gente está. Então, a gente manifesta nossos pensamentos, nossos sentimentos e nosso comportamento, mas nós não criamos ele. Da mesma maneira que um vulcão entra em erupção e não tem autoria, você continua sendo parte e conectado com todos os outros fenômenos naturais que acontecem. Então, uma vez que você entendeu isso, você não vai atribuir culpa porque a outra pessoa pensa diferente de você, por mais que seja algo que você fala, cara, isso é repulsivo, isso está errado, né? Não é que você vai passar pano em comportamento repulsivo, mas você vai entender, né, que aquilo não é a autoria da pessoa, no sentido dela ter criado, ela só está manifestando aquilo. Então, você entendeu isso, você já consegue partir de um ponto de início aí, né? Você tem um ponto de partida que ele não é assim agressivo em relação ao outro. Você vai conversar. Uma vez que você consegue explicar essas coisas, você pode usar maêutica, que é o método do Sócrates lá, que é ir fazendo perguntas que faz com que as pessoas façam essa reflexão. Você escolheu seus genes? Não escolhi. Você escolheu as experiências que aconteceram ao seu redor? Não escolhi. Então, você ensinando esse tipo de questionamento para as pessoas de maneira sutil, faz com que elas cheguem a algumas conclusões aí que vai falar, nossa, realmente eu achei que eu sabia um monte de coisa, eu não sei quase nada, ou talvez não sei absolutamente nada, a não ser que eu sou algo que existe e está ciente disso. Todo o resto você tem que assumir alguma coisa que não é certo, no sentido de tem uma chance, por mais que seja pequenininha, daquilo tá errado, mas existe essa chance. Então você assumir a possibilidade de equívoco te deixa numa posição epistemológica, aí, ou seja, da busca do conhecimento, mais humilde. E aí fica mais agradável conversar com você. Porque talvez vocês não cheguem numa conclusão exata, mas a viagem em si é prazerosa, aquela troca de informações. Então, esses pressupostos, gente, o que eu estou fazendo com você é meio que uma reflexão neossimplista, ou seja, estou combinando o a priori, o a posteriori e outras áreas do conhecimento aí, para que você busque a verdade. Então, é a linha de pensamento filosófico que eu desenvolvi, né, e que eu uso aí nas minhas análises. Agora, outra premissa aí, acho que é a número 6 aqui, talvez 5, que você pode usar, é que todo organismo vivo tem o mesmo arqué, ou o mesmo propósito, o mesmo sentido existencial aí. Arqué é uma palavra que vem dos gregos lá, que seria o ponto que liga tudo aí, né? Aquela molécula central da existência. Eles têm uma visão mais ou menos assim. Acho que lá nos pré-socráticos isso. Que é basicamente o seguinte, todo organismo vivo busca uma certa imortalidade, entre aspas, ou seja, você fazer clones, você fazer cópias dos seus próprios genes. De certa maneira, você é meio que um clone aí do seu pai, da sua mãe, né? Você é a combinação dos genes de ambos aí. Interessante isso, né? Então, desde a plantinha, de um inseto, de peixes, todo tipo de organismo vivo, o impulso central aí, o que move esses organismos vivos, é uma busca por fazer cópia dos próprios genes. Porém, isso não é de uma maneira desenfreada que todo mundo faz do mesmo jeito ao mesmo tempo, da mesma maneira. Não. Você vai ter aí, né, uma seleção direta, que é aquele organismo vivo buscando ele mesmo fazer essas cópias aí. Você vai ter seleção por parentesco, que é quando o organismo vivo diretamente não se reproduz, mas ele tenta favorecer a reprodução dos parentes dele, né, de irmãos, primos ou coisas do tipo aí. E por tabela ele faz cópia dos próprios genes. Então, às vezes você pode pegar um exemplo daquela pessoa que não quer ter filhos, mas faz de tudo para cuidar e ajudar os irmãos nessa busca aí, né, por continuidade genética. E você tem uma coisa que chama altruísmo recíproco, que é quando organismos vivos agem de maneira benéfica para ambos aí. Isso também acontece. Dentro dessas manifestações, a gente tem aí 3 coisas que podem acontecer quando organismos vivos interagem. Essa interação pode ser predatória, um organismo vivo consumindo o outro como recurso, imediato ali, né? Pensa numa raposa comendo uma galinha. Ela pode ser
parasitária, que é quando o organismo vivo consome o outro de maneira lenta, tá? Então pensa aí, né, num verme ali que está, num parasita mesmo, que está dentro de um outro organismo vivo, vai consumindo ele de maneira lenta. Ou pode ser mutualista, que é quando um organismo vivo faz uma troca em que ambos, né, que todos os envolvidos ali recebem algo benéfico que favorece a continuidade genética deles. Uma vez que você entende isso, você vai entender da onde que vem o nosso senso de identidade de grupo, de tribalismo. O seu cérebro, ele produz um neurotransmissor aí, aliás, é um hormônio, desculpa, que chama oxitocina. Oxitocina não é apenas o hormônio do amor, do vínculo, também é, mas ela também é responsável por você criar um vínculo com um grupo e odiar quem tá fora desse grupo. Pensa num time de futebol ali, um filme legal para você ver isso daí na prática é o filme A Onda. Eles fazem assim no filme, né? Que vai mostrar como que, uma vez que você se identificou com um grupo, quem tá fora do grupo é visto de maneira hostil, como uma ameaça. Isso envolve características físicas, envolve crenças, ou seja, o grupo que faz parte da mesma religião, da mesma filosofia política, envolve gênero, né? Então, assim, você tem vários tipos de conflitos que acontecem hoje que são usados por quem está no poder como com técnicas de manipulação de massa para que as pessoas se comportem da maneira que quem está no poder quer que elas se comportem, para que elas continuem estabelecendo esse status quo, estabelecendo que a pessoa que está ali em cima continue lá em cima. Então, eu não estou falando apenas de políticos ou de bilionários no geral, estou falando de famílias muito ricas que estão por trás das cortinas e usam, né, os estados ou algumas empresas aí, né, tem toda uma engenharia social por trás de indústria cultural, ou seja, mensagens que são soltadas em filmes, ali em músicas também, para ficar martelando uma ideia aí. Você quer um material de estudo sobre isso? Vai estar ali embaixo também, né? Material do Edward Bernays, tem técnicas de manipulação de massa do Noam Chomsky, tá? Então, gente, tudo isso que eu tô falando para vocês aqui, ó, vocês vão aprender no meu curso também, né? Porque o meu curso ele é de desenvolvimento pessoal, mas ele tem uma linha aí teórica no começo que é para você partir de um lugar que vai te deixar mais leve na hora de você tentar se desenvolver e ver as coisas de maneira objetiva. Isso é um outro ponto que vai te ajudar nas suas interações aí, a não ser uma coisa conflituosa. Você fala, eu não dou opinião, eu dou argumento e eu deduzo algo, sobre alguma coisa. E pode estar errado o tempo todo. Então não dê opinião, dê argumento. Em vez de você falar, eu acho, na minha opinião, cara, isso aí é seu ego. Não interessa o que você acha, não interessa sua opinião, interessa o que você consegue provar, seja através de uma experiência ou através de uma dedução. E o tempo todo pode estar errado. O impulso que você tem de buscar a verdade, gente, é uma manifestação de uma parte do seu cérebro ali que chama córtex, que é a parte que interpreta símbolos, que cria linguagem. Então, as emoções que você sentem é a manifestação do seu sistema límbico e a parte automática do seu cérebro, a parte mais antiga ali, a parte reptiliana ou primitiva que seja, e tudo isso funciona de uma maneira para tentar aumentar suas chances de sobrevivência. Entenda que você é apenas uma máquina, entre aspas, que sente um robô biológico aí, né? Isso não é bom, mal, certo, errado. É outra coisa que, se você entender, vai deixar que as suas interações sociais aí sejam mais harmoniosas. Conceitos têm, por essência, né, uma dependência da existência de um sujeito. Então a gente pode falar que conceitos todos, né, certo, errado, bom, mal, né, bonito, feio, são ontologicamente subjetivos. A existência deles está condicionada à existência de um sujeito. Porém, você pode buscar o conhecimento do que acontece ali no seu cérebro para que esse conceito passe a existir. Então você pode falar que conceitos são epistemologicamente objetivos. Você consegue conhecer objetivamente, de maneira descritiva, o fenômeno ali, o que está acontecendo. E aí, uma vez que você entende isso, você vai entender que bom, mal, certo e errado
não existem fora da mente de um sujeito. São incentivos, né, para que você manifeste um comportamento que vai potencializar a sua existência e evite um comportamento que vai potencializar a sua extinção. Então, tudo isso que eu estou falando, gente, depende de que todo o conhecimento científico que a gente tem até hoje aí, da sociobiologia, etologia, neurociência, psicologia evolucionista, antropologia, filosofia, história, estejam corretos. É 100% de certeza que esteja correto? Não. Tudo que eu falei aqui nesses 20 minutos pode estar errado. E está tudo bem. A busca pela verdade, ela é sincera. Então, se você partir disso, ó, na hora que você for conversar com outra pessoa, olha, tudo que eu vou falar aqui pode estar errado, tá? Mas a conclusão que eu cheguei nesse momento é tal. E aí você começa a conversar com aquela pessoa. Mesmo os assuntos polêmicos, não tem como a pessoa garantir que ela esteja certa. Ela tem muitas chances de estar certa, mas existe a possibilidade dela ter se equivocado. Coisas básicas, intuitivas, que é existir um self, existir livre-arbítrio, já foram provadas aí pela neurociência que são ilusões cognitivas. Né? O material está aqui embaixo no primeiro comentário. Então, normalmente as discussões que vocês têm aí na internet ou no seu dia a dia, elas poderiam ser evitadas com essa postura mais descritiva. Não é que você vai ser um isentão. Pelo contrário, você tomou a pílula transparente aí, ou seja, de ver as coisas de maneira descritiva e objetiva, e matou esse senso de ego, de eu vou dar minha opinião sobre tudo. Veja um vídeo aí de pessoas carentes, talvez tenha muito desse comportamento que você tem reproduzido aí. E talvez seja por isso que as pessoas não querem estar próximas de você. E lembra, a missão principal aqui, se você quer ser bem sucedido, eu deixei para o final do vídeo de propósito, porque se você for um mimadinho aí que não consegue sentar a bunda na cadeira e prestar atenção em nada, vai ser muito mais difícil de você conseguir progredir aí e obter conhecimento. Você vai ter que ter disciplina nesse sentido. A missão importante aí nas suas interações sociais é: qual que é a vantagem que a outra pessoa vai ter em interagir com você? O que você vai ensinar para ela? Essa interação precisa melhorar o dia, aquele momento dela. Então você precisa oferecer algo que potencializa a existência do outro. Aí ele vai falar, porra, que legal que é falar com esse cara, eu aprendo algo, né? Eu me sinto bem, ele abre os meus olhos aí. Então mude sua postura aí. Se você não consegue fazer isso sozinho, você quer fazer um plano de desenvolvimento social que vai envolver também o seu intelecto, ó, clica no banner do canal ou no link da descrição aqui. A segunda turma do meu curso está disponível, está entrando aluno aí. É um acesso vitalício, tá? Você vai pagar uma vez só, menos que uma pizza aí. E pro resto da sua vida você vai ter acesso ao conteúdo do curso, que eu vou colocando coisa nova, né? A partir da conclusão dos meus estudos. E você participa de um grupo do WhatsApp a partir do módulo 3, onde os alunos trocam experiências, postam as tarefas semanais ali, né? E você vai ter um planejamento de vida, porque desenvolvimento pessoal, gente, não é um livro, não é um vídeo, não é um curso, é um planejamento para o resto da sua vida. Se você estiver vivo, se você estiver respirando, você é um organismo vivo aberto à mudança, então existe a chance de você potencializar a sua existência. O que eu puder fazer para te ajudar, tô aqui. Tchau.